Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esta aula Inovação e Qualidade no Serviço Público, da cultura burocrática à cultura de aprendizagem contínua, dedicada à reflexão e à ação em torno do futuro da administração pública. Hoje, vamos dialogar sobre como podemos evoluir de uma cultura burocrática para uma cultura de aprendizagem contínua no serviço público, priorizando a inovação e a qualidade. Eu sou o professor Reinan, servidor público, analista sênior em governança e desenvolvimento sustentável e coordeno atualmente iniciativas de educação e inovação no setor público, aqui na Escola de Governança. Neste momento em que a sociedade exige um serviço público mais ágil, transparente e eficiente, e é justamente aqui que o papel dos servidores se transforma. Esta aula tem como objetivo contextualizar os desafios históricos da nossa administração, analisar as escolas de governo que estão contribuindo para o novo perfil do servidor e apresentar como os laboratórios de inovação estão sendo decisivos nesse processo. Explorar papéis das tecnologias educacionais e metodologias ativas na formação do servidor, mostrar resultados teóricos e práticos das iniciativas exitosas e, por fim, propor ações concretas para você que deseja promover uma cultura de aprendizado contínuo na sua instituição. Vamos abordar, com base nos dados e experiências reais, como o serviço público pode deixar para trás a rigidez de um modelo que, apesar de importante em sua origem, em sua concepção, hoje precisa ser repensado. Nosso ponto de partida é a compreensão de que a burocracia, a moda antiga, não responde mais às necessidades de uma sociedade em rede, digitalizada e principalmente participativa. Mas a boa notícia é que já existem caminhos para essa transformação e vocês estão aqui para liderá-la. Eu convido a todos a refletirem ativamente ao longo desta aula, compartilharem suas experiências e pensarem em como podemos fazer da inovação, não um discurso, mas a prática real no cotidiano do setor público. Vamos juntos repensar nossa forma de atuar e de aprender, tendo como meta um serviço público mais humano, eficiente, alinhado com valores democráticos. É interessante destacar que agora as aulas abertas, estão também compartilhadas com a Escola do Tocantins. Então, me dirijo aos servidores do Tocantins que estão conosco. Esta aula nós dividimos em 3 partes. Hoje teremos a parte 1. E lá no fórum da plataforma, vocês terão os vídeos, terão o material, terão referências bibliográficas, terão uma videoteca com documentários, com vídeos, referência. E quero já deixar uma informação. Após esta terceira aula, essa é a nossa terceira aula sobre essa temática inovação e governança, nós estaremos iniciando as inscrições para um curso, que será no formato híbrido, onde nós teremos a plataforma Moodle, que eu falarei depois dessa ferramenta, teremos aulas ao vivo e teremos convidados, servidores experientes da Rede Conexão e Inovação, que estarão conosco nessa jornada acadêmica. Vamos iniciar falando sobre cultura burocrática, herança, limites e desafios. Aos nossos colegas servidores, para entendermos onde queremos chegar, precisamos refletir sobre de onde viemos. A cultura burocrática que impera no serviço público brasileiro é fruto de uma longa trajetória histórica, inspirada nos princípios do modelo weberiano da administração. Claro, ela foi essencial para dar racionalidade, impessoalidade e controle à máquina pública, especialmente no século XX. Esse modelo teve um papel importante na estruturação das instituições estatais, no combate ao clientelismo, na promoção da estabilidade administrativa. No entanto, os tempos mudaram. A rigidez de processo, essa hierarquização extrema, o excesso de formalismo, a lentidão decisória, torna-se obstáculos para a efetividade das políticas públicas. A sociedade atual ela é mais dinâmica. Hoje estamos conectados e, notem, muito mais exigentes. O cidadão não quer apenas acesso aos serviços, ele quer qualidade, que é um direito, agilidade, que é um direito, e participação nas decisões. Neste contexto, a cultura burocrática começa a mostrar seus limites. Não se trata de desvalorizar a burocracia, não. Não é isso que estamos tratando.
Nós precisamos reconhecer que necessitamos evoluir para um modelo mais ágil, adaptativo, centrado em resultados e no cidadão. Precisamos enxergar, ser essas pessoas. Um dos principais desafios dessa transição está na mentalidade organizacional. A burocracia tradicional, ela valoriza obediência, o cumprimento estrito de normas, o receio do erro. Já uma cultura de aprendizagem contínua valoriza a autonomia, a criatividade, a experimentação. Aqui temos um choque cultural. Esse choque ele é real. Ele desafia lideranças, gestores e servidores a repensarem seus papéis e práticas. Eu quero destacar um outro ponto. É que a burocracia ela costuma desincentivar a inovação. Isto é uma realidade. Por medo do novo, da responsabilização excessiva em casos de falha. Inovar no setor público ainda é visto por muitos como um risco e não como uma necessidade. Mas vamos lá. Como veremos ao longo desta aula, inovar não é apenas criar algo novo. E já falamos isso outrora. É melhorar o que já existe com foco em resultados para a sociedade. E é aqui que entram esses laboratórios de inovação, esses programas de capacitação e metodologias participativas. Portanto, nesse slide, eu convido para cada um de vocês reconhecer as virtudes burocráticas, mas também seus entraves. E que possamos juntos pensar em como superá-los, abrindo espaço para uma cultura de aprendizagem, de escuta ativa, de melhoria contínua. Essa transformação ela começa com a consciência do servidor. Cada liderança, cada instituição. E é você, somos nós, multiplicadores e protagonistas. Nós temos esse papel essencial nessa mudança. Por isso, essa cultura burocrática, heranças e limites. Eu preciso entender a origem, eu preciso conhecer os limites e eu preciso também estar disposto a encarar esses desafios. Agora vamos falar da função das escolas de governo na transformação cultural do setor público. Neste momento, vamos refletir sobre o papel estratégico dessas escolas, do que nós chamamos realmente de transformação cultural da administração pública. Essas escolas de governo, por sua natureza, não são apenas centros de capacitação técnica. Elas são verdadeiros espaços de produção de conhecimento no setor público. Elas promovem reflexão crítica. Elas promovem a inovação na gestão pública. É nelas que se desenham os caminhos para desenvolver uma nova mentalidade dos servidores. E essa mentalidade que seja mais aberta à colaboração, à escuta ativa, à aprendizagem ao longo da vida e à entrega do valor público. Isso significa que essas escolas não devem apenas ensinar conteúdo, mas sim provocar mudanças comportamentais, formar lideranças com visão sistêmica e fortalecer as competências alinhadas aos desafios contemporâneos, como o uso ético de dados, transformação digital, governança participativa. Temos o exemplo das ODS da Agenda 2030. Um outro ponto essencial é o compromisso dessas escolas de governo com a missão de induzir mudanças estruturais. Mas como fazem isso? Temos, sim, a oferta de cursos inovadores, metodologias ativas, tecnologias educacionais de ponta e, principalmente, e aqui eu quero destacar o que nós chamamos a escuta das reais necessidades do servidor e da sociedade. Uma escola de governo relevante hoje é aquela que dialoga com os territórios, compreende a diversidade regional, promove inclusão digital e social. No caso da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, o nosso laboratório aqui da IGPA, por exemplo, vivemos essa transformação ao ampliar o acesso à formação continuada a todos os 144 municípios, utilizando a nossa plataforma educacional, hoje utilizando o Moodle, de forma integrada com outras ferramentas,
usando podcasts, videoaula, fóruns interativos, produzindo aulas abertas, seminários. Isso só foi possível porque compreendemos que a escola de governo do presente, ela precisa ser híbrida, conectada, responsiva. E aqui eu reforço, engajada com a realidade do servidor. Portanto, as escolas de governo, posso falar, são muito mais do que instituições de ensino. Elas são e devem ser protagonistas na construção de uma cultura de excelência, inovação e destaco sempre nas falas, responsabilidade social no setor público. E a transformação cultural que eu tanto falo e que tanto desejamos, ela só será possível se começarmos pelas pessoas. Formar servidores cidadãos com competência técnica, mas também com empatia, espírito público, visão de futuro. É uma das maiores missões dessas instituições. Neste sentido, cada um de nós, ao atuar em uma escola de governo, seja como professor, seja como gestor, como colaborador, nós devemos estar ajudando a moldar o futuro do serviço público no Brasil. Isso é poderoso, isso é transformador. Isto é se colocar no lugar do outro. Esse outro, que é o cidadão que recebe os serviços, é você que está executando os serviços. Isso é muito importante. Nosso próximo tópico, nós vamos falar da cultura de aprendizagem. O que é e como se constrói. Vamos mergulhar em um dos conceitos mais importantes desta aula e desta proposta de curso. A cultura de aprendizagem. De fato, cultivar uma cultura organizacional voltada para o aprendizado contínuo é um desafio. Em essência, a cultura de aprendizagem é aquela em que todos, lideranças, equipe, gestores, são incentivados a buscar o conhecimento, compartilhar experiências, aprender com os erros e transformar a prática a partir da reflexão. É uma cultura que valoriza a curiosidade, a melhoria contínua e a troca de saberes, promovendo um ambiente mais seguro para a experimentação e o crescimento. Agora, construir essa cultura exige ações diversas e em diversas frentes. Aí está um desafio. Primeiro, é preciso que a liderança seja um exemplo. Não há transformação possível se os líderes não forem os primeiros a demonstrar interesse em aprender, escutar, corrigir rotas e dar espaços para a inovação. Líderes que reconhecem o valor do aprendizado contínuo inspiram suas equipes e fazem o mesmo. Em segundo lugar, eu acredito realmente que é fundamental remover barreiras estruturais que impeçam o aprendizado. Hoje, muitos servidores querem aprender, mas não têm tempo, acesso, recurso, ou sentem que suas ideias não são valorizadas. Precisamos criar mecanismos que incentivem e reconheçam quem busca se capacitar, quem propõe melhorias, quem se engaja com os desafios públicos de forma propositiva. Eu colocaria um outro elemento central, a autonomia e protagonismo do servidor, também um desafio. A cultura de aprendizagem, ela não pode ser imposta, ela precisa ser realmente vivida. Por isso, metodologias como aprendizagem baseada em problemas, que utilizamos muito aqui, trilhas formativas personalizadas, comunidades de práticas, são estratégias valiosas para estimular esse engajamento. No caso da EGPA, e vou citar também a Escola do Tocantins, que fazemos parte do GT de Escolas Nacionais, temos trabalhado em oficinas criativas, cursos co-criados com servidores e trilhas formativas, voltado, por exemplo, para competências digitais e socioemocionais. Além disso, é essencial reconhecer que o erro faz parte do processo. Em uma cultura de aprendizagem, errar não é fracassar. Errar é um passo natural, pois experimentar, refletir e melhorar está no nosso contexto. Esse é um grande desafio no setor público, onde muitas vezes o erro é tratado como falha moral ou administrativa.
Mas sem espaço para o erro, não há espaço para inovação. Por fim, construir uma cultura de aprendizagem é um processo contínuo, e aqui deixo bem claro, coletivo. Não existe exército de homem só na aprendizagem. Não se faz isso com decretos ou normativas. Se faz com escuta, com exemplo, com diálogo e com práticas consistentes ao longo do tempo. É sobre pessoas aprendendo, como pessoas para servir melhor a sociedade. E eu concluo este tópico reforçando que este desafio ele é contínuo. Ele está inserido a cada dia que chegamos na instituição, a cada demanda que recebemos. Cada demanda é a possibilidade de um novo aprendizado, é a possibilidade de pensarmos como fazer melhor. Isto é a cultura de aprendizagem e como se constrói. Nosso próximo tópico é inovação pedagógica e tecnologia como pilar da aprendizagem no setor público. Vamos avançar nessa reflexão. É fundamental falarmos sobre o papel da inovação pedagógica e tecnológica como catalisadora da aprendizagem no setor público. Inovar na educação pública, especialmente na formação de servidores, não é apenas adotar novas tecnologias, comprar ferramentas, comprar aplicativos, sistemas. Inovar é mudar a forma como pensamos, como planejamos, como conduzimos o processo de ensino e aprendizagem. A inovação pedagógica começa com uma pergunta: como os adultos aprendem hoje? É mais do que isso. Como os servidores públicos querem e precisam aprender diante dos desafios do mundo atual? A resposta a esta está em metodologias mais participantes, colaborativas e centradas no protagonismo do aprendiz. Aprender hoje significa resolver problemas reais, criar soluções em equipe, desenvolver projetos com impacto social e, sim, usar a tecnologia como meio e não como fim. Colegas, nesse contexto, as plataformas, por exemplo, como eu sempre cito, o Moodle, e hoje estamos na versão 5.0, temos várias comunidades compartilhando experiência, elas se tornam aliadas poderosas. Quando bem utilizadas, elas oferecem ambientes virtuais dinâmicos, acessíveis, personalizados. Aqui na IGPA, por exemplo, incorporamos trilhas de aprendizagens gamificadas, fóruns de debates temáticos, salas de aula virtuais e integração, com diversas ferramentas para criar um ecossistema educacional conectado à rotina dos servidores. Mas veja bem, não basta ter tecnologia, é preciso pensar pedagogicamente essa estrutura. Ter na equipe um design institucional, um paradidático. Um vídeo não vai substituir um professor. Um questionário online não garante aprendizado. O que faz a diferença é o desenho instrucional estratégico. É uma curadoria de conteúdos relevantes. É a mediação ativa do tutor. É o suporte formativo e contínuo aos cursistas. Além disso, a inovação tecnológica ela precisa estar a serviço da inclusão. No Pará, sabemos que temos muitas limitações de conectividade em muitas regiões. Por isso, desenvolvemos soluções híbridas, offline, em formato de podcasts, PDFs acessíveis, videoaulas compactadas, tudo pensando para reduzir desigualdades no acesso à formação. A inovação aqui tem um nome: acesso com equidade. Outro ponto importante é formar os próprios formadores. Professores, tutores e técnicos precisam de apoio para compreender e dominar essas ferramentas. Assim, a inovação se enraiza na prática institucional e não depende apenas de indivíduos entusiastas, aventureiros. Colegas, inovar pedagogicamente é um ato político e transformador. É preparar o servidor para lidar com a complexidade do mundo, com pensamento crítico, criatividade, e eu sempre destaco a empatia.
E é isso que precisamos fortalecer nas escolas de governo de todo o Brasil, para o presente e para o futuro. Moodle 5.0 na prática. Um ecossistema para aprendizagens de qualidade. Nesse slide, eu quero mostrar para vocês e explorar de maneira prática como o Moodle ele está sendo utilizado como um ecossistema robusto para aprendizagem de qualidade no serviço público. Nós, aqui na Escola de Governança do Pará, utilizamos há 10 anos e temos compartilhado experiência com as outras escolas de governo do Brasil. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Moodle é muito mais que uma plataforma de curso. Ela é uma ferramenta poderosa para a criação de ambientes de aprendizagem interativos, responsivos e acessíveis. Inclusive hoje, utilizando com muita propriedade a inteligência artificial. E quero destacar que quando você tem uma equipe, né, de desenvolvedores, você transforma a plataforma na sua escola virtual completa, com sistema acadêmico, certificação. Com os novos recursos dessa versão, nós conseguimos tornar a experiência do servidor também mais fluida, intuitiva, atrativa. O Moodle hoje, ele nos permite estruturar cursos com trilhas, organizadas por competências e por níveis de complexidade. Isso tem favorecido um aprendizado personalizado, que foi sempre o nosso desafio, no qual o servidor ele pode escolher seus caminhos de acordo com seu nível de conhecimento e sua área de atuação. Além disso, os relatórios inteligentes, como eu falei, do sistema acadêmico, né, o acompanhamento por indicadores de engajamento, nos ajudam a monitorar a participação dos servidores em tempo real, permitindo ações formativas mais ágeis, personalizadas e eficientes. Isso tem nos gerado dados valiosos para a gestão de aprendizagem e para tomadas de decisão institucional. Um outro destaque é a integração das ferramentas externas, né? YouTube, Google Docs, H5P, as inteligências artificiais. E mais recente, né, já podemos integrar o WhatsApp, Telegram, permitindo ampliar os canais de comunicação e interação entre cursistas, tutores e a sua rede de conectividade. Essa integração ela facilita o envio, por exemplo, de lembretes, alertas de prova, né, de compromissos, compartilhamentos de conteúdos rápidos, as pílulas de conhecimento, suporte pedagógico direto, recurso muito valorizado pelos alunos. Também temos explorado o uso de fóruns temáticos e comunidades de práticas dentro do Moodle, fortalecendo o aprendizado colaborativo e a troca de experiência entre servidores de diferentes regiões. Aqui no Pará, que é um continente, isso funciona muito bem, essa troca. É nesse espaço que surgem ideias inovadoras, parcerias institucionais, fomento de novas redes de apoio técnico. Vale lembrar que o sucesso do Moodle depende da intencionalidade pedagógica. Eu volto e fortaleço a questão pedagógica. Cursos bem planejados, com objetivos claros, recursos variados, avaliação contínua são fundamentais. Aqui na EGPA, isso se traduz na adoção de roteiros pedagógicos, tutoria ativa, curadoria de materiais abertos e produção de conteúdos audiovisuais paradidáticos, adaptados ao contexto, principalmente amazônico, neste ano de COP30, por exemplo. O Moodle, portanto, ele tem se consolidado para nós uma plataforma estratégica para a transformação digital na educação pública no Pará. Ele conecta territórios, amplia horizontes, fortalece o compromisso com a formação de qualidade no serviço público e temos participado dos grupos de estudo, grupos de pesquisa, com a própria turma do Moodle Mote, que neste ano haverá o encontro em Natal. Todo ano existe o encontro de profissionais, de professores, de técnicos que trabalham Moodle, que trocam experiência. Nas nossas referências na plataforma, nós vamos deixar um link onde um grupo de WhatsApp nacional do Moodle Mote Brasil dá dicas, oferta cursos, troca experiências, informa as atualizações. Vamos deixar essa informação lá na plataforma Moodle para que vocês possam conhecer.
E digo também que em agosto teremos para os professores um curso sobre o Moodle 5.0 e o uso das inteligências artificiais para a produção de conteúdo. Integração do Moodle e o WhatsApp na educação virtual. Recentemente participamos do CIAED, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância, e eu venho sendo muito cobrado para falar sobre isso dos colegas das outras escolas de governo, falar sobre boas práticas, a exemplo do Pará. Então, neste ponto da nossa apresentação, eu quero tratar desse assunto, trazer um case concreto e inovador, né? A integração entre o Moodle e o WhatsApp na educação virtual, promovida pela EGPA. Essa prática tem ganhado destaque nacional como solução de alto impacto para engajamento e apoio aos servidores cursistas, especialmente em contextos desafiadores como o da nossa Amazônia paraense. A realidade nos mostrou que, embora muitos servidores tenham dificuldade de acesso contínuo à internet ou com computadores, quase todos usam o WhatsApp. Muitos usam o Telegram no seu dia a dia. Diante disso, decidimos utilizar o WhatsApp como ferramenta complementar e estratégias aos cursos oferecidos no Moodle. Não como substituição, mas como uma ponte de comunicação, motivação e orientação. Esses grupos criados, organizados por turma, mediados por tutores capacitados, que funcionam como extensão de salas de aula virtuais. Neles são enviados lembretes, prazos, links diretos para as atividades do Moodle, vídeos de apoio, podcast curto, materiais rápidos de leitura. O mais importante e a intenção, promover conversas pedagógicas e ao qual se responde dúvidas em tempo real. Essa estratégia aproximou a escola dos cursistas. A linguagem direta, a presença cotidiana reduziram a evasão, aumentaram o engajamento e, acreditem, humanizaram a relação com o aprendizado. Também aumentaram a sensação de pertencimento, principalmente entre os servidores que antes se sentiam distantes da educação digital. É importante destacar que, para além disso, fizemos o uso de catálogos digitais de orientação rápida, com o passo a passo, sobre como usar o Moodle. Apresentamos todas as possibilidades de ferramenta, videoteca, biblioteca, conexão com aulas de outras instituições, orientações de como acessar o certificado, como participar dos fóruns. Esses materiais, eles são enviados diretamente no início do curso, em formato de PDF, no formato de e-book, ou leve em vídeos compactos. Eu quero destacar que a integração entre essas plataformas é possível por meio de links automáticos, QR Code nas atividades e o uso estratégico dos blocos de HTML no Moodle. Eles direcionam o aluno para grupos, materiais via WhatsApp, sem comprometer a organização do ambiente virtual. Essa experiência tem sido replicada em outras escolas de governo, justamente pelo seu baixo custo, fácil aplicação e, acreditem, altíssimo retorno. Aqui no Pará, conseguimos alcançar os 144 municípios do estado, com cursos acessíveis, conectados, responsíveis. Essa boa prática mostra que a inovação não é necessariamente algo complexo, mirabolante. Às vezes, é apenas olhar para a ferramenta que já usamos e repensá-la com intencionalidade pedagógica. E eu quero reforçar, não adianta eu não ter essa intencionalidade pedagógica, essa maturidade pedagógica, sem ter o foco na inclusão digital, na inclusão social. Porque hoje, gente, eu não posso mais falar de inclusão social sem falar na inclusão digital. Neste tópico, vamos falar da formação com qualidade, da acessibilidade ao impacto social. Eu quero destacar um elemento essencial e inegociável na formação dos servidores públicos: a qualidade com equidade e impacto social.
De nada adianta termos plataformas sofisticadas, caríssimas, mirabolantes, cronogramas bem planejados, tecnologia de ponta, até mesmo internet poderosa, se o servidor que mais precisa continuar sendo excluído desse processo. Por isso, na IGPA, adotamos um modelo formativo que alia acessibilidade, inclusão digital e impacto social, olhando para a realidade dos nossos cursistas nos 144 municípios, e que eu quero copiar, né, para os nossos colegas do Tocantins também promoverem, né, incluindo comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e em regiões de difícil acesso. Aqui começamos com acessibilidade digital, garantindo que todos os conteúdos tenham versão em áudio, legenda, linguagem simples, PDFs adaptados, e-books. Também oferecemos videoaulas compactadas, com até 5 minutos de duração, para facilitar os downloads, acesso em áreas de conexão precária. Mais do que isso, criamos uma central de apoio educacional, onde esse atendimento humanizado resolve problemas técnicos. Aí entra o nosso tutor suporte. Temos o tutor pedagógico, onde as dúvidas pedagógicas e até demandas sociais já recebemos, quando se trata de qualidade de vida do servidor. O segundo eixo é a formação com propósito social. Nossos cursos não se limitam a repassar conteúdos. Eles incentivam o servidor a aplicar o que aprendeu no seu território, na sua unidade de trabalho, na realidade do seu município. Para isso, criamos atividades integradoras, projetos práticos, estudos de casos, fóruns colaborativos, sempre com foco nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do ONU, os ODS, que agora são 18. Pensamos também na Agenda 2030. Foi através dessa perspectiva formativa que a nossa proposta de gerar transformação vem sendo concretizada. Já tivemos relatos de servidores que, após concluírem nossos cursos, implantaram melhorias no atendimento ao público, desenvolveram ações intersetoriais, criaram projetos sociais locais ou passaram a utilizar dados para melhorar a gestão pública. E é interessante que o mais gratificante é saber que esses servidores agora se enxergam como protagonistas da inovação no setor público. Não apenas repetidores das tradicionais normas, eles são agentes de mudança. Isso é qualidade na formação. Quando o aprendizado transcende a sala de aula, física ou virtual, ela gera impacto no mundo real. Eu encerro esse tópico com uma certeza: quando a educação pública é feita com propósito, equidade e visão de futuro, sim, transforma não só o servidor, mas toda a sociedade. Agora vamos falar de experiências de sucesso. Eu queria destacar a formação em inglês instrumental para a COP30. Gostaria de compartilhar o sucesso desse projeto com vocês. Uma experiência que simboliza o potencial de transformação na capacitação pública, aliada à inovação tecnológica e ao contexto global. Em parceria com órgãos de segurança e gestão pública, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará desenvolveu uma formação inédita de inglês instrumental com foco na preparação de servidores para a COP30, que acontecerá em Belém em novembro. Já vivemos a COP30 aqui no Pará. Essa capacitação foi executada na plataforma Moodle, né, como é a nossa plataforma principal, onde integramos vários recursos multimídias, videoaulas, podcasts, e-books, glossários interativos, quiz, gamificação, fóruns de práticas, atividades colaborativas. Tudo isso organizado em 3 módulos: básico, intermediário e avançado. O curso durou 150 horas de formação à distância. Tínhamos 2 aulas ao vivo durante a semana. É interessante que, quando o curso foi lançado numa quarta-feira, em um dia atingimos 1.000 vagas. O grande diferencial foi a personalização do conteúdo, com foco no vocabulário técnico necessário para áreas de segurança, recepção,
mobilidade urbana, emergência, turismo e mediação intercultural. E ele está sendo ofertado agora, já abriu as inscrições. São mais 500 vagas ofertadas. Assim, os servidores que fizeram o curso não apenas aprenderam o inglês, mas um inglês certo para atuar com excelência durante o maior evento climático do planeta. Outro destaque foi a curadoria de recursos pedagógicos com apoio de inteligência artificial. Usamos plugins, blocos HTML para gerar feedbacks automatizados, encorajamos alunos com integração com o WhatsApp nos seus grupos para apoio tutorial, notificações personalizadas. Os cursistas recebiam lembretes de aula, materiais, não só materiais complementares, como orientações de forma leve, direta, contínua. Também criamos uma atividade prática ao final de cada módulo, como gravação de áudio simulando situações reais, simulações em vídeos e até desafios com feedback de tutores. Isso elevou o engajamento e possibilitou um aprendizado mais significativo. Repito, hoje temos mais de 500 servidores em formação de diversas áreas, preparando com qualidade e propósito para a COP. Reofertamos o curso agora, as vagas, as inscrições estão abertas. Essa experiência demonstra que é possível oferecer educação pública de excelência, alinhamento às necessidades globais e aos compromissos locais, por exemplo, os ODS, a Agenda 2030, sem abrir mão da inclusão e da equidade. E aí reforço, né, que o Moodle, nossa ferramenta, nessa versão, com sua nova interface, ela traz esses recursos gráficos otimizados, navegação intuitiva. Foi fundamental para tornar essa jornada possível e nós termos esse relato de boas práticas, pois com ele conseguimos oferecer uma formação que é, ao mesmo tempo, técnica, contextualizada, acessível e transformadora. Então, vamos concluir a nossa aula falando sobre inovação com propósito na formação pública, desafios e horizontes. Este momento é de refletir e projetar. Quais são os próximos passos da inovação na formação pública? O que aprendemos com essas experiências? Como podemos evoluir ainda mais? É interessante, né? A primeira grande lição é que inovar não é só adotar e adaptar a tecnologia, é mudar a mentalidade, é sair da lógica da transmissão de conteúdos e entrar na era da experiência significativa, o que chamamos de aprendizagem ativa, o que chamamos de personalização e do acolhimento. É compreender que o servidor público é um sujeito de transformação permanente, com saberes prévios, contextos diversos e múltiplos desafios. A segunda lição é que nenhuma tecnologia substitui o humano. Por isso, mesmo em plataformas, como eu citei bastante o Moodle, que evoluem a cada atualização, seguimos valorizando a tutoria, o profissional, valorizando a mediação pedagógica, o diálogo constante e o acompanhamento próximo. A educação pública só se fortalece quando há conexão real entre pessoas. É por isso que o slogan da Rede Conexão é Somos Conexão. Essa conexão real entre pessoas, territórios e propósitos. E por fim, a terceira lição: não basta capacitar, é preciso empoderar. Toda ação formativa precisa ser pensada como uma política pública de impacto, com indicadores, metas, estratégias de acompanhamento e retorno à sociedade. A formação do servidor deve melhorar o serviço que ele entrega, deve se traduzir em melhor atendimento. Devemos enxergar essas políticas públicas e trabalhar para que elas sejam mais eficazes. Pensar na inovação dos territórios, pensar na cidadania fortalecida. A boa notícia é que já temos caminhos sendo trilhados. Essas ferramentas que usamos como integração, né, que possibilitam focar em missões como dos ODS, a atuação em rede com outras escolas de governo,
o trabalho coletivo dos laboratórios de inovação educacional do Brasil, tudo isso aponta para um horizonte promissor. O desafio agora é consolidar essas experiências, documentar práticas, formar multiplicadores e expandir o acesso com qualidade. Este é um desafio da nossa luta, porque a educação pública precisa ser, mais do que nunca, um espaço de justiça, inclusão, transformação e esperança. E eu vou finalizar a nossa aula com uma provocação. Que escola de governo queremos ser para o futuro do Brasil? Pensar em nossa responsabilidade realmente. A resposta está no compromisso com uma formação pública de excelência, inovadora, ética e humana. Então, para encerrar, eu gostaria de fazer os agradecimentos e um convite ao diálogo. Esta apresentação, esta aula, né, como eu falei inicialmente, terá uma sequência, né? E eu gostaria de agradecer profundamente a cada um de vocês que estão conosco até aqui, que continuarão conosco refletindo sobre o caminho, que caminho possível e necessário para transformar a formação dos servidores públicos por meio da inovação educacional e tecnológica. Eu agradeço em especial as instituições parceiras que estão conosco neste projeto, que vem cumprindo um papel essencial a promover o espaço como este. Espaços de escuta, de compartilhamento, de práticas, de construção colaborativa, de valorização do serviço público, como eixo estruturante de uma sociedade mais justa e sustentável. Eu quero também reconhecer o trabalho diário das equipes das escolas de governo, das áreas de recursos humanos, dos núcleos de tecnologia educacional, dos tutores, professores e coordenadores pedagógicos que estão na linha de frente da formação continuada. São esses profissionais que tornam a realidade o que hoje chamamos de transformação digital no setor público. E deixo aqui um convite sincero ao diálogo. A inovação que defendemos, ela não é feita no isolamento. Vamos lá? Ela é feita na escutativa, na articulação em rede, na troca constante entre territórios, linguagens e realidades. Por isso, convido vocês a continuarem essa conversa. Compartilhem suas experiências, repliquem boas práticas, entrem em contato conosco no nosso fórum, na nossa sala de aula virtual. Proponham parcerias, proponham conteúdos. Vamos caminhar juntos. Reforço que agora em junho teremos o evento em Belo Horizonte, que é o Convergência, um evento nacional da Rede de Conexão, onde trabalhamos trocas de experiências, são muitas oficinas, muitas palestras, mais de 150 ações em 4 dias de evento. E é por isso que acreditamos que toda ação formativa ela deve dialogar com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, com as necessidades específicas de todos os estados, de todos os municípios. Com isso, buscando por equidade, por excelência da administração pública. Se quisermos um serviço público mais eficiente, transparente, humano, precisamos investir na gente. Gente preparada, motivada, conectada aos desafios do tempo presente. E é essa gente que somos nós, servidores e servidoras, que temos o dever e a oportunidade de fazer a diferença. Muito obrigado pela escuta, pela presença virtual, pelo compromisso de terem se inscrito, de entrarem na plataforma, de terem trilhado até aqui a terceira aula aberta. Convido para os próximos 3 cursos que iremos elaborar, que estamos elaborando, que iremos ofertar. Seja um servidor do futuro, hoje. Vamos seguir juntos construindo uma formação pública com propósito, inovação e impacto real. Até breve.